O horário do culto da tarde do dia da ressurreição chegou. Hoje vamos estudar a palavra de Deus com um sermão intitulado Ressurreição e Transformação. Cristo ressuscitou dos mortos no terceiro dia após a sua crucificação. Ele então proclamou sua ressurreição ao mundo inteiro ao aparecer a todos os seus discípulos por um período de 40 dias. A cena mais incrível foi quando Jesus apareceu de repente diante de seus discípulos, no lugar em que eles estavam todos escondidos, de portas trancadas, com medo dos judeus. Ele também apareceu diante de 2 de seus discípulos, enquanto eles estavam a caminho de Emaús, ainda que eles não o tenham reconhecido. Quando nós vemos essas cenas incríveis na Bíblia, onde Deus se move livremente além do tempo e do espaço, nós devemos todos crer sem dúvidas na promessa de Deus de que logo nossos corpos físicos, nos quais estamos confinados agora, serão transformados em corpos espirituais. A fim de nos ajudar a entender a ressurreição e a transformação, Deus tem nos mostrado muitos exemplos através da natureza que Ele criou. Vejamos a Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, como temos lido, a Bíblia expressa que Deus fez sua vontade manifesta através de todas as coisas que foram criadas. De agora em diante, vamos examinar mais sobre ressurreição e transformação através das coisas que Deus criou nesta terra. Vejamos as palavras de Deus no livro de Jó, capítulo 25. Capítulo 25, versículo 4. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. A que o que o homem é comparado? A um gusano. A que foi comparado o filho do homem? Quanto menos o homem, que é gusano, e o filho do homem, que é verme. Nós não compreendemos que nossos corpos físicos, com os quais estamos revestidos agora, são comparados a vermes e gusanos. Contudo, nós não podemos negar o testemunho da Bíblia de que quando Deus nos vê, seres humanos, do mundo espiritual, nós somos tão insignificantes como vermes e gusanos. Contudo, o dia em que seremos ressuscitados e transformados em corpos espirituais está se aproximando. Vamos examinar o processo de transformação através do princípio das coisas que Deus criou. Vamos pensar em libélulas. Alguns de vocês devem saber que libélulas vivem na água enquanto são ninfas. Enquanto elas vivem na água, elas respiram através de suas brânquias. Elas vivem na água como vermes aquáticos, até se tornarem adultas. Elas são chamadas de ninfas neste estágio. Durante esse período de suas vidas, sua aparência, bem como seu ambiente, são diferentes. Quando seu ciclo de ninfa é concluído e elas estão prontas para se transformar, elas rastejam para fora da água. Quando deixam a água, elas encontram um lugar ensolarado e quente para secar completamente seus corpos.
A partir deste momento, elas começam a passar pela metamorfose e se transformam em libélulas. Quando elas estão no estágio de ninfa, sua estrutura corpórea não é ajustada para viver fora da água. Contudo, no processo de se tornarem adultas, elas saem da água e aguardam seus corpos secarem e se transformarem. No mundo dos insetos, isso é chamado de eclosão. Neste estágio, elas mudam completamente. As libélulas perdem a pele que tinham na água, revelam seus grandes olhos compostos, exibem suas asas transparentes e revelam seus corpos longos e esbeltos. Seus corpos se transformaram em corpos que permitem com que voem de um lado da lagoa até o outro sem esforços. Tais insetos que passam por transformações existem neste mundo em que vivemos. Então, nós devemos crer na promessa de Deus, que Ele transformará nossos corpos físicos em corpos espirituais imortais. Quando uma libélula é uma ninfa, sua estrutura corpórea não é ajustada para viver na terra seca. Ela é estruturada para viver na água. Contudo, quando ela se torna adulta, ela não pode mais viver na água. Ela se transforma em um inseto que vive fora da água e voa livremente no ar. Da mesma maneira, ainda que vivamos em nossos corpos físicos agora, Deus prometeu transformar logo os nossos corpos humildes em corpos angélicos. 2000 anos atrás, Jesus veio a esta terra em carne e morreu na cruz em nosso lugar. Contudo, ao ressuscitar dos mortos, no terceiro dia após a sua crucificação, Ele claramente nos mostrou que a ressurreição não existe apenas como uma história na Bíblia. Dessa forma, Deus nos deixou evidências convincentes de que a ressurreição acontecerá conosco também. Não são apenas libélulas que passam por isso. É dito que cigarras vivem como ninfas debaixo da terra por cerca de 7 anos. Depois de cerca de 7 anos, elas passam pela metamorfose e se transformam de ninfas para adultas. É dito que elas vivem por aproximadamente 2 semanas a 1 mês como adultas. Se as ninfas rastejarem por 1 hora, elas não podem viajar para longe. Contudo, depois da transformação, se as cigarras adultas voarem por 1 hora, elas podem viajar uma grande distância. Elas podem experimentar um mundo que era inimaginável quando elas eram ninfas. Quando são ninfas, elas vivem debaixo da terra. Mas assim que se transformam em adultas, revelam suas asas transparentes. Elas não têm mais de viver debaixo da terra, e sim estão aptas a voar livremente no ar. Mesmo neste mundo, nós podemos ver que há criaturas que experimentam 2 diferentes tipos de vidas. Da mesma forma, ainda que vivamos nesta terra, estando confinados em um corpo físico, nós não estaremos mais neste corpo a partir do momento que Deus nos vestir com roupas angelicais. Deus disse que certamente transformará nosso corpo em corpo angélico. Portanto, com quem nos pareceremos na ressurreição? Deus disse que nós seremos como os anjos do céu. Nós devemos obedecer os estatutos e mandamentos do pai e da mãe, na obra da salvação que eles estão guiando. E devemos sempre permanecer esperançosos pelo momento da nossa ressurreição, para que possamos todos entrar no eterno reino dos céus. A Bíblia não diz que esse dia certamente virá? Vamos encontrar a promessa de Deus na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Vejamos o capítulo 15, versículo 50. E isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nós não podemos herdar o reino de Deus com o nosso corpo físico. Isso é impossível com os corpos que temos agora. Nem a corrupção herdar a incorrupção.
Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Mas o que acontecerá conosco? Transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos, o que acontecerá? Ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O corpo depois da ressurreição e o corpo depois da mudança ou transformação são o mesmo. A mudança para vestes angelicais, sem experimentar a morte, é chamada de transformação. Enquanto vestir roupas angelicais, depois de ressuscitar dos mortos, é chamado de ressurreição. Em termos de vestir roupas angelicais, a ressurreição e a transformação têm o mesmo resultado. Desta maneira, nosso corpo será transformado em corpo espiritual. Hoje é o dia em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Por meio da ressurreição de Cristo, Ele nos ensinou que nós também podemos participar do poder da ressurreição. Vejamos a Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, que nós temos atualmente, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Como nós receberemos nossos corpos gloriosos? Deus transformará todos nós. Isso se refere à ressurreição e transformação. Aqueles que recebem o Senhor, Cristo Jesus, podem participar da glória da ressurreição. E aqueles que podem participar da glória da transformação, o encontrarão nos ares e desfrutarão da vida eterna e bênçãos no céu com Deus para sempre. Portanto, a ressurreição que nós estamos comemorando hoje tem um significado muito importante. Deus nos permite saber absolutamente que existe a ressurreição e que é um evento bíblico que ocorrerá no dia do juízo de Deus. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12, está escrito: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Aqueles que dizem não há ressurreição precisam aprender com as libélulas e cigarras. Deus mostrou a toda a humanidade que até mesmo tais criaturas insignificantes têm um corpo que se transforma. Contudo, há ainda pessoas que dizem não há ressurreição. Elas são realmente tolas. Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Deus nos permite saber que se não há ressurreição, então nossa fé não tem significado. Isso porque nós desfrutaremos da vida eterna e bênçãos para sempre no reino de Deus, em nosso corpo ressuscitado, isto é, em nosso corpo transformado. Portanto, o apóstolo Paulo disse que nossa fé é inútil se não há ressurreição e transformação. Vamos continuar com o versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isso não significa que nossa ressurreição certamente ocorrerá? O apóstolo Paulo também enfatizou sobre a ressurreição.
Vejamos como ele explica sobre a ressurreição no versículo 29. Doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se, absolutamente, os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia, morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos para o versículo 45. Nós devemos ler desde o versículo 40? Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Quando nós olhamos para a vida das cigarras, elas vivem como ninfas não atrativas sob a terra por 7 anos. Simplificando, nós podemos dizer que elas pertencem à terra. Que tal quando elas puderem voar? Nós podemos dizer que elas pertencem ao ar. Vejamos o versículo 40 novamente. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita como? Ressuscita na incorrupção. Ressuscitado e transformado. Versículo 43. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também, que tipo de corpo? Corpo espiritual. Há definitivamente um corpo espiritual. É fácil entender o que nós sentimos, o que experimentamos e o que sabemos através do nosso corpo físico. A mesma coisa acontece no mundo das ninfas de libélulas. Não há uma história famosa sobre elas que vocês e eu conhecemos bem? Um sapo parou para uma visita curta às ninfas de libélula que viviam em um lago. Os sapos podem viver e procurar por comida na terra e na água também. Eles vivem livremente dentro e fora da água. Quando o sapo foi até a lagoa para uma visita, as ninfas de libélula o receberam com alegria. As ninfas de libélula ficaram curiosas sobre a vida fora da água. Elas perguntaram ao sapo, como é a vida fora da água? O sapo respondeu, é impossível de se comparar com a vida aqui. Então, o sapo disse às ninfas de libélula sobre tudo, sobre a fragrância das flores, sobre as estrelas na Via Láctea no céu da noite, sobre a brisa da primavera, e também sobre como as borboletas e abelhas voam de flor em flor e buscam néctar. Era inimaginável para as ninfas de libélulas. Já que as ninfas tinham que viver na água por toda a sua vida, elas nunca tinham visto, nem tocado, nem experimentaram esse tipo de mundo. Era difícil de imaginar o que o sapo descreveu. Tampouco tinha como confirmar suas palavras. Eu não posso acreditar. Parece que você está blefando. Então o sapo disse algo ainda mais inconcebível. Quando vocês se tornam adultas, vocês saem da água e se transformam. Vocês terão um corpo longo e esbelto, e suas asas transparentes emergirão. Além disso, vocês desvendarão seus olhos largos, compostos. Ao sacudir suas asas transparentes, vocês voarão instantaneamente de um lado da lagoa ao outro. Quando comparado com o que está lá fora, essa lagoa onde vocês vivem agora parecerá minúscula. O sapo explicou tudo com confiança, já que ele tinha visto tudo. Contudo, as ninfas de libélulas acharam difícil de acreditar. Como isso pode ser possível? Nos parecemos tão desagradáveis. Como o nosso corpo pode ser transformado em um corpo incrível, sendo este corpo que nós temos agora nada atrativo? Então, depois que o sapo partiu, as ninfas de libélulas se reuniram e tiveram uma reunião para discutir o que elas tinham ouvido. O que o sapo disse pode ser verdade ou é uma mentira? Elas tiveram um longo debate sobre esse assunto.
Então, uma ninfa sugeriu: vamos parar de discutir. O sapo disse que nós podemos sair da água quando nos tornarmos adultas. Então, que tal quando nos tornarmos libélulas, adultas, a primeira retorna aqui e nos conta. Se o mundo fora da lagoa é realmente o mundo que o sapo nos descreveu? Uma vez confirmado que tal mundo realmente existe, o resto de nós pode crer nele, certo? Todas concordaram com sua sugestão e concluíram a reunião. Então, um dia, chegou o tempo de uma das ninfas deixar a lagoa. Finalmente, ela saiu da água. Ela realmente começou a passar pela eclosão. E seu corpo começou a mudar para uma figura arrojada, de um corpo de ninfa para uma forma de libélula. Seu abdômen se tornou longo e esbelto. Conforme ela se esticava, no seu novo corpo, suas asas transparentes emergiam para fora do seu corpo. Seus olhos de aparência simples se tornaram muito maiores e redondos. Ela ficou tão admirada com sua aparência, refletida na água. Ao sacudir suas asas, ela podia voar facilmente de um lado da lagoa para o outro. Isso fez ela pensar: eu realmente vivia em uma lagoa tão pequena antes? Ela ficou tão maravilhada pelo fato de que seu corpo aquático, que tinha vivido debaixo da água agora, podia percorrer livremente o céu. Ela não podia crer. Tudo o que o sapo disse a elas, quando as visitou, se tornou verdade. Lembrando-se da discussão que todas as ninfas tiveram, ela pensou: eu devo voltar à lagoa uma vez e contar para as minhas amigas que realmente há belas flores, abelhas, borboletas e a brisa da primavera, que leva a doce fragrância das flores no mundo fora da água. Então ela tentou voltar para a água. Contudo, não importa o quanto ela tentava, era impossível, porque seu corpo tinha se tornado em um corpo que não podia mais entrar na água. Enquanto isso, na lagoa, as ninfas de libélulas se reuniram para realizar outra reunião. Já faz vários meses desde que ela deixou a água e ainda não voltou. Isso é uma prova de que o que o sapo disse deve realmente ter sido uma mentira. Se o que o sapo disse fosse verdade, nossa amiga certamente teria voltado e nos contado que era verdade, mas ela não voltou. Por isso, tal mundo não existe. Essa foi a conclusão delas. Então, uma ninfa de libélula, de grande intelecto, acrescentou uma frase ao seu dicionário. O que o sapo disse era tudo mentira. Isso pode soar como uma história engraçada. Contudo, nós, seres humanos, que estamos confinados neste pequeno planeta Terra, somos apenas como ninfas de libélulas que estão confinadas em uma lagoa. As pessoas acham que suas vidas físicas, que estão vivendo agora, são tudo. Assim que formos transformados, nós poderemos viver em um corpo espiritual que tem uma aparência incrível. A razão pela qual Deus veio a esta terra foi para nos permitir entender isso. Ele morreu na cruz por nossas transgressões, em nosso lugar. Ressuscitou dos mortos no terceiro dia após a sua crucificação. E nos permitiu saber que nossas vidas não acabam, mesmo depois da morte do nosso corpo físico. Certamente haverá o tempo em que seremos ressuscitados depois da morte. É por isso que está escrito na Bíblia: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Deus comparou os corpos celestiais e os corpos terrenos. Pessoal, há algumas pessoas que insistem: a ressurreição e a transformação não são apenas um conto de fadas, que é contado no cristianismo? Não, não é um conto de fadas, mas nossa realidade. Deus criou os céus, a terra e tudo o que neles há, e Ele governa o universo. Nós devemos crer absolutamente em tudo isso. Mesmo através de todas as coisas que Deus criou ao nosso redor, Ele claramente nos faz saber que tal mundo angélico que iremos certamente existe. Contudo, os humanos não conseguem compreender isso e vivem como se suas vidas na Terra fossem tudo. Por favor, mudem sua mentalidade através desse dia da ressurreição que estamos guardando hoje.
E vamos crer que certamente entraremos no mundo angélico. E crer na promessa de que nós desfrutaremos da vida eterna e bênçãos de Deus no céu. Sendo assim, eu espero que todos os irmãos e irmãs de Sião se tornem no sacerdócio real do céu, como o Pai e a Mãe Celestiais desejam, e recebam vida eterna e bênçãos. No momento em que todos forem transformados, nós todos compreenderemos que as palavras da Bíblia são realmente verdadeiras. Mesmo nesta terra onde estamos vivendo, nós podemos ver as criaturas viventes se transformarem. Então, por que não podemos crer que nosso corpo físico mudará em um corpo espiritual? Nós não devemos crer nisso? Deus passou por tudo isso primeiro e Deus mesmo faz com que seus filhos saibam que tal mundo existe. A fim de nos ensinar sobre isso, Deus veio a esta terra em carne. E então, transformado em um corpo espiritual, retornou ao céu, não é? Hoje, eu gostaria de pedir a vocês que tenham a esperança viva pela ressurreição e transformação, e que caminhem entusiasmadamente no caminho da fé até entrarmos no reino dos céus. Deus disse que nós experimentaremos todas essas coisas quando esse evangelho for pregado em Samaria e aos confins da terra. Portanto, vamos pregar diligentemente o evangelho que Deus nos confiou. Eu gostaria de pedir a todos os nossos membros da família de Sião que façam grandes esforços para pregar a muitas almas que estão vivendo nesta terra sem conhecer o mundo angélico glorioso, o céu, e salvá-las. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.